Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Devaneios Filosóficos, agora no bloco Não Monogamia e Anticolonialismo. A ideia aqui é a gente discutir a partir de teorias, de depoimentos e relatos e muita reflexão o que nós entendemos por relações afetivas e como que nós podemos descolonizar essa noção inteira que nós construímos ao longo do tempo sobre o que é o amor, o que é amar e o que são as relações humanas. Vem comigo que temos muita coisa interessante para falar. Você já parou para pensar? Olá, minha gente, como estão? Hoje eu quero conversar com vocês sobre alguns assuntos que vêm aparecendo como uma certa demanda nos depoimentos que vocês me enviam. Como vocês sabem, tem aqui, é só acessar a descrição de cada episódio e vocês podem enviar um depoimento ali pro meu podcast. Tem um formulário rapidinho de preencher, você preenche ele assim com muita tranquilidade. E vai trazendo o seu relato, você pode mandar 1, 2, 3 relatos, você também pode mandar áudio. Eu gosto demais mesmo quando as pessoas mandam áudios. Mas não é sempre que vocês mandam, né? Pode ser que vocês tenham timidez, também tem a questão da privacidade, né? De não querer aparecer muito no áudio para a voz não ficar conhecida. Mas eu gosto muito quando vocês mandam áudio porque tem o tom de vocês, né? E às vezes quando a pessoa pede, eu mudo o timbre ali para ficar uma voz não muito reconhecida. Mas enfim, mandem seus depoimentos. E o episódio de hoje eu vou falar de um assunto que tem aparecido como demanda. E aí, para não fazer vários episódios repetidos, eu resolvi gravar esse episódio trazendo um monte de outros depoimentos que foram mandados ao longo do tempo. E aí vocês vão perceber que eu vou dar muitos exemplos aqui hoje. E não vou ficar explicando de cada pessoa que mandou esses depoimentos, porque aí seriam muitas coisas, né? Mas eu fui juntando ali todo mundo que foi falando desse mesmo assunto, que é a incompatibilidade. Mas o que eu acho interessante é que vocês não trouxeram o termo incompatibilidade. Vocês não falaram, eu queria que você falasse sobre incompatibilidade. Mas é que conforme eu fui lendo, e conforme vai chegando até mim as informações, eu vou percebendo que o que está acontecendo é que algumas pessoas estão confundindo um pouco a noção de compatibilidade, que se mistura com a ideia de amor romântico e a ideia de que amores não podem ter fim e assim por diante. E aí hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. E para a gente falar sobre isso de um jeito que fique interessante, eu vou dividir mais ou menos, e pode ser que depois eu mude assim, mas a princípio eu quero dividir em 3 partes esse episódio. E eu quero falar, primeiramente, o que significa, né, essa noção de incompatibilidade dentro do que a gente tem aprendido ao longo do tempo sobre relacionamentos, principalmente pensando nos rastros do amor romântico. Tem um episódio aqui só sobre isso. E pensar como que a gente avalia, como é que a gente pensa a noção de incompatibilidade e a ideia de que relacionamentos têm que durar para sempre. Num segundo momento, eu quero conversar com vocês sobre quais são os tipos de incompatibilidade. Será que todas as incompatibilidades elas têm o mesmo sentido, mesmo significado? Será que todas as incompatibilidades elas são pensadas da mesma forma? Mais que isso, né? Como que também algumas pessoas podem usar incompatibilidades como um modo de ameaça, usar incompatibilidade como uma tentativa ali de manipulação, e como que as pessoas podem também usar incompatibilidade como uma maneira de sair das relações sem pensar as questões da própria relação. Será que incompatibilidade é sempre um problema? Ou será que a forma como a gente aprendeu a lidar com isso é o que está no cerne da questão? E por fim, eu quero pensar como que a gente pode reconstruir as nossas relações, ou o nosso modo de se relacionar, melhor dizendo, para que a gente consiga pensar que elas possam partir de um lugar de escolha em vez de um lugar de imposição, que vem a partir do medo da solidão, que vem a partir de um ideal do amor romântico de sacrifício e manipulação e assim por diante. Então, vamos conversar? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje?
Primeiro, eu acho que é legal a gente pensar na ideia que nós fomos aprendendo ao longo da nossa vida, e independente se você é uma pessoa monogâmica, não monogâmica, ateia, religiosa, cristã, umbandista, candomblessista, etc. Independente disso, a gente vive num país de matriz cristã, eurocristã. O que isso significa? Significa que a gente aprende os nossos valores, constrói os nossos valores também a partir dessa matriz. E o amor cristão, o olhar cristão sobre o mundo, sobre as coisas, ele tem muito uma carga de que o sofrer demasiadamente não é necessariamente ruim. Tem, inclusive, um episódio aqui no meu podcast que eu falo sobre o cristianismo e a normalização do sofrimento. Como que isso participa, né, do ato de sofrer e como que o amor entra nessa significação também de um jeito bastante proeminente. E aí a gente precisa pensar também que em tempos de capitalismo e em contextos de neoliberalismo, o que a gente percebe mesmo é como que o neoliberalismo tem produzido também uma noção de individualização. Porque se o colonialismo ele atua nesse processo onde a regulação emocional, a regulação do desejo, dos corpos e tudo isso a partir de uma grande violência vai produzindo pessoas que vão se colocar dentro de um lugar que amar é sofrer, o neoliberalismo vai trazer uma desresponsabilização do Estado, das instituições como família, monogamia, escola, religião e etc. E aí, qual é o ponto, né? O ponto é que se a gente tem essa matriz que constitui uma produção subjetiva do corpo social e, ao mesmo tempo, a gente tem uma noção individualizante do processo, a gente vai começar a achar que os problemas estão concentrados sempre e somente nas pessoas. E qual que é o ponto disso? O ponto é que a gente precisa entender que sim, existem as responsabilizações individuais, mas que também existe uma responsabilização de um modo geral. Porque senão a gente sai de uma relação, e aqui eu tô falando relação de afetivo sexual, tô falando de amizade, tô falando de família, como eu já mencionei, tô falando de relações sociais, de trabalho, de escolaridade, todo tipo de relação. E não é só sobre o amor afetivo sexual, se é que existe uma dimensão única disso, né? Mas, como os exemplos e os comentários que foram trazidos foram predominantemente sobre isso, sobre relacionamentos afetivos sexuais, poucos sobre família, mas teve também, eu vou trazendo uma pincelada sobre tudo e vai ficar talvez um peso maior sobre afetivo sexual. Mas eu peço novamente, entendam isso na chave do âmbito geral, porque o modo como a gente se relaciona no trabalho, como a gente se relaciona na faculdade, na escola, na rua, no transporte público, na família, no relacionamento, eles podem ter suas especificidades, mas existe ainda uma matriz, ou seja, um lugar central que vai produzir certas dinâmicas que são direcionadas para cada local específico, mas que elas têm uma gênese em comum. E é isso que a gente precisa olhar aqui. Essa gênese em comum ela é produzida também pelo social. E falar tudo isso significa, em outras palavras, dizer que o amor que a gente aprende a desejar e a sustentar, pensa bem, a sustentar, ele é atravessado por estruturas de poder. E essas estruturas de poder nos ensinam pelo menos 4 coisinhas. Primeiro, que amar é suportar. Segundo, que o amor é um destino e não uma escolha e nem uma jornada, né? Terceiro, que romper é falhar. E quarto, que está emendando tudo isso, ensina que a gente aprende a amar pela lógica da escassez afetiva. Começando aqui por pensar em amar e suportar. Eu lembro muito da época de igreja, que eu vivia na igreja, né? Não sei se vocês já sabem, espero que sim. Mas eu era pessoa da igreja e tudo. E tinha eventos chamados ali na igreja que eu ia, que é a Congregação Cristã no Brasil, a Igreja Cinza, a Igreja do Véu, a Igreja do Glória, né? São esses nomes que as pessoas davam no senso comum. E aí tinha lá um momento que era culto de jovens e menores, que era sempre aos domingos, de manhã ou à tarde. E tinha também reuniões para a mocidade. Basicamente um lugar onde as pessoas iam lá para querer encontrar o amor da sua vida. É um lugar só para querer encontrar o amor da sua vida e ficar flertando. E aí, sempre que tinha algum tipo de despedida, né? Quando as pessoas iam se casar e essas pessoas iam entrar em matrimônio, né? Como diziam. Tinha algumas falas do tipo:
que a gente tenha força, que Deus nos abençoe para que a gente possa amar e suportar uns aos outros. Essa palavra suportar sempre esteve presente nessa noção cristã de amor, e não é só na noção da igreja, tá? E menos ainda só na noção da congregação cristã. Eu vejo muito falando, até a Bíblia tem isso, né? De amar e suportar o monte de coisa, suportar o sofrimento, a dor, as falhas e etc. E não raramente as pessoas acabam crescendo nesse lugar de que um amor válido, um amor de verdade, é aquele amor que suporta o outro, as diferenças, as incoerências, as falhas e etc. Mas suportar já vem muito desse lugar de que a gente está carregando um fardo. A gente está carregando um fardo e esse fardo é o que vai, sei lá, significar o amor. E quem mais suporta, mais ama. Essa é uma coisa muito presente também na narrativa do amor romântico. Quanto mais a gente suporta um amor, mais a gente ama. E isso é muito perigoso, porque especialmente dentro da cis-heteronormatividade, que eu sempre falo isso, nos educam, né, a acreditar que relacionamentos exigem sacrifício e resiliência, mesmo quando há um sofrimento nítido ou uma incompatibilidade, a gente já vai ver um pouco depois. Isso é uma estratégia do colonialismo afetivo e que essa estratégia tem um objetivo que é nos manter emocionalmente atados às relações que, em vez de nos nutrir, elas servem para produzir muito mais hierarquias e dependências. E acho interessante a gente pensar nessa palavra da resiliência, né? Porque resiliência é uma palavra muito do colonialismo e é uma palavra muito do coach, que está muito associado também ao neoliberalismo, portanto, ao colonialismo. Resiliência, essa capacidade de resistir, de aguentar, de suportar a dor, as adversidades, para falar um termo bíblico. Ou seja, construir um amor, um desejo, um ato de amar, a partir desses classificadores, né, a partir desses significados de suportar, resistir, resiliência, isso na verdade não é uma construção necessariamente de um amor, isso é a construção de uma subjugação, de uma servidão. A gente não deveria ter que suportar uma pessoa. A gente deveria gostar de estar com essa pessoa, desejar estar. Quer dizer que toda relação vai incluir um estado de desejo, um estado de prazer? Nem toda relação é assim. Só que as relações elas vão ser o que elas conseguem ser ali. Mas a gente está falando de uma relação afetiva, como é o caso que trazem aqui, relação afetiva sexual e tudo, pelo menos nesse espaço, né, nesse momento, seria importante que a gente pudesse estar num lugar que fosse minimamente acolhedor. Por que a gente vai chamar de amor um lugar de pertencimento e de vivência, sendo que esse lugar é totalmente insalubre e a gente tem que carregar o fardo? Carregar todo dia aquela bagagem nas costas, sofrendo, cansando, às vezes com muito desgosto, mas só porque tá chamando isso em nome do amor. Não parece que isso é um tipo de amor válido, importante, né? Mas o colonialismo religioso, afetivo, familiar, monogâmico, cisgênero, ele tem isso. E eu trouxe o exemplo da cis-heteronormatividade porque eu vou trazer ele mais pra frente pra gente conversar sobre isso. Mas as pessoas acham, inclusive, que por amar muito uma pessoa, nós vamos ter que nos enquadrar em um formato de expressão de gênero, de sexualidade, de identidade, para que aquela pessoa não vá embora do nosso lugar. Para que a gente não caia nesse lugar do abandono, sabe? Dessas coisas todas. Então é bom romper com isso. E aí você pode até estar se perguntando, tá, mas você não vai falar do que é incompatibilidade? Eu vou, mas eu acho que é bom a gente fazer essas voltinhas primeiro aqui, né? O segundo ponto que eu falei é pensar o amor como um destino e não como uma escolha ou uma jornada, né? Muitas pessoas permanecem, isso tá, assim, eu vejo cada vez mais. Pode ser que eu esteja numa bolha muito depressiva, né? Mas não acho que é, não. Eu tenho observado isso em vários campos, em vários lugares que eu vou, em vários depoimentos que chegam, na mídia, nas maneiras como as pessoas têm escrito seus relacionamentos, nos depoimentos, nas famílias, nas amizades, nas narrativas, sabe? Isso vem acontecido desde muitos anos. Queria eu que fosse só da minha bolha, mas muitas pessoas permanecem em relações incompatíveis porque internalizaram a ideia de que o amor não é um espaço de agência, é um caminho predestinado. E agência, eu quero dizer no sentido de poder agir, né? A pessoa que tem agência é aquela pessoa que pode agir em relação ao que sente, ao que deseja, ao que quer.
E esse determinismo romântico que retira essa agência, ele esconde o fato de que o colonialismo impõe que devemos amar quem devemos amar e em que condições e a que custo isso vai acontecer. E eu entendo, obviamente, que não é toda pessoa que está vivendo um relacionamento, esse relacionamento está ruim, esse relacionamento tem suas incompatibilidades e até mesmo suas grandes violências, que todas as pessoas conseguem simplesmente falar, eu vou sair desse relacionamento e pronto. Eu entendo que existem muitas camadas, né? Existem muitos espaços de abuso, muitos espaços de violência que passam pela vida de cada pessoa, a depender do gênero, da classe, da sexualidade, do local onde essa pessoa mora, da renda. E a gente sabe que essa pessoa tem suas dificuldades e que são muitas dificuldades, inclusive de ordem psicológica, e que vão realmente ali impedir uma pessoa de sair de um relacionamento. Não é fácil. Isso acho que é importante a gente saber para também não produzir um sentimento de incompetência, incapacidade, de impotência e de até mesmo de culpa. É bom a gente dizer que sair de relacionamentos não é uma coisa fácil. Na verdade, no modo como o colonialismo institui os afetos e os desejos e os relacionamentos socialmente, as relações sociais, em geral, nessa lógica, quanto mais poder essa pessoa tem, ou seja, quanto menos marcadores sociais da diferença essa pessoa tem, mais essa pessoa consegue sair com mais facilidade das relações, às vezes. Então, às vezes, uma pessoa ela tem menos marcadores sociais, ela vai ser uma pessoa, ou melhor dizendo, né? O outro exemplo, uma pessoa que tem mais marcadores sociais, como raça, gênero, sexualidade, classe, etc., num lugar prejudicado socialmente, mal visto socialmente, que recebe desvantagens históricas, essa pessoa vai carregar em si mais dificuldades de sair de uma relação por vários motivos. Entre eles, o lugar da escassez afetiva, que vai produzir nessa pessoa, que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas vai produzir nessa pessoa uma lógica de que ela precisa manter a relação a qualquer custo, uma trajetória que essa pessoa tem ao longo da sua vida pode implicar também em como a pessoa entende o amor como um destino, porque ela tem que amar aquela pessoa a qualquer custo. A própria noção corriqueira, né, de amar até que a morte o separe, é uma noção também de um amor determinista, determinado, que não vai acabar nunca além da morte. E por mais que as pessoas na prática não levem isso na consideração, né, de um amor até que a morte o separe, existe uma construção subjetiva envolvida nesse olhar mesmo do amor até que a morte o separe, de um modo que as pessoas realmente internalizam isso como um valor. Ela pode não colocar isso como prática, mas a partir do momento que esse até que a morte o separe se torna um valor, a pessoa tende, pelo menos, a internalizar essa lógica. E até ela perceber que essa lógica não vai ser cumprida, que essa lógica não existe, ela já pode ter se colocado em muitas, mas em muitas violências. E não é culpa da pessoa que está passando pela violência. É uma reprodução, né, de um aprendizado, infelizmente, corriqueiro, que a gente percebe que afeta muito mais mulheres, muito mais pessoas trans, pessoas negras, pessoas LGBT. Não por acaso. Tem toda essa lógica do amor ser um destino e não ser uma escolha. Isso nos faz caminhar para a terceira parte, né? Terceiro ponto, que é romper é falhar. Nessa lógica de amar na saúde e na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte o separe, isso funcionando como significante e não como uma prática essencialista, tende a formar na pessoa um sentimento também de que, primeiro, o casamento vai ser aquele lugar onde vai tornar a pessoa uma pessoa mais completa, o casamento, o namoro, o noivado, etc., vai tornar uma pessoa mais completa. É algo que constrói uma reputação colonialista monogâmica, em que pessoas casadas são melhores do que pessoas solteiras, e que o destino do amor, o destino do afeto e do desejo é encontrar uma pessoa, e encontrando uma pessoa a gente tem que estabelecer um vínculo afetivo fixo com essa pessoa, de preferência para sempre. Isso constrói uma lógica de que romper com isso é romper com a sua oportunidade de ser uma pessoa completa. E aí a pessoa acaba construindo a noção de que o rompimento é uma falha.
E a lógica colonialista do amor faz com que sair de uma relação seja visto como uma falha pessoal e não como uma decisão legítima. Isso é diferente de uma ética de compromisso, por exemplo. Ficar por medo de fracassar é um reflexo da maneira como essa mononormatividade, né, essa monogamia e a ideia de casal centralizada no casal nos ensina que um relacionamento só tem valor se ele for, primeiro, duradouro e segundo, que ele seja ininterrupto, que ele não se interrompa nunca. Mas quais são os corpos que ficam nessa lógica e que acabam produzindo essa lógica? São principalmente as mulheres, principalmente pessoas trans, principalmente pessoas negras, que estão ali construindo esse lugar de relacionamento como se a ética e o compromisso fossem nunca romper. Sendo que os homens cis, as pessoas que têm mais poder na relação, elas trocam de relação conforme elas deixam de ser úteis. E a gente precisa olhar para isso. Romper não é uma falha, é uma dificuldade, isso sim. Muitas vezes é uma grande dificuldade, porque envolve moradia, envolve salários, envolve renda, envolve afeto, desejo, seguranças e inseguranças, envolve tanta coisa que esse papo coach também de que tá insatisfeito, termina. Isso aí também não é simples. Queria que fosse, né? Até a gente se dar conta, às vezes, do que tá acontecendo numa relação, leva tanto tempo e é tão difícil pra gente chegar nesse lugar que, nossa, são tantas dores acumuladas, né? Mas, enfim, pensando nisso, né, a falha é colocada nesse lugar para que, a partir de uma culpa, porque é isso, essa falha ela é para produzir uma culpa, ou ela é decorrente da culpa. Por sentir culpado, a pessoa acaba acreditando que ela não pode falhar. E isso é um trabalho assim extenso, histórico, do colonialismo religioso, afetivo, para a gente se manter em relações com medo de fracassar. E por fim, nessa primeira parte aqui, eu queria falar sobre a quarta ideia, né, que é essa lógica da escassez afetiva, que a gente falou um pouquinho até aqui. Como falei até aqui, né, o colonialismo afetivo também nos faz acreditar que encontrar o amor é raro. E que, se a gente perde uma relação, talvez nunca mais a gente vai encontrar outra. Isso vai gerar o quê? Um apego à manutenção do vínculo a qualquer custo. E esse termo, desde lá 2017, 2018 que eu falo isso, né? Tudo que tem que ser feito a qualquer custo, nós precisamos ter muita atenção sobre isso. Porque nesse caso aqui, da escassez afetiva, em vez da gente abrir possibilidade para formas mais plurais e libertadoras de ter relacionamento, a gente se mantém com medo de nunca mais ter. E, de novo, não é todo mundo que vai passar por isso. Isso está envolvido numa produção do afeto, de uma escassez afetiva que está baseada na raça, no gênero, na sexualidade, nas marcações sociais de cada pessoa. Cada pessoa que enfrenta seus processos sociais a partir de serem empurradas para uma solidão, de serem empurradas para um lugar de menos acesso de pessoas e afetos, essa pessoa que desenvolve, infelizmente, esse lugar, né, dessa lógica da escassez afetiva, ela tende a manter cada vez mais firme e mais forte a noção de que uma relação tem que durar para sempre, de novo, que se a gente perde essa relação, talvez nunca mais a gente vai encontrar outra. O que é particularmente complicado quando a gente está pensando, até mesmo dentro da própria heteronormatividade, cis-heteronormatividade, um termo que tem chamado e tem crescido muito por aí, é a heteropessimismo. Principalmente onde mulheres cis relatam a dificuldade, cis-héteras, né? Relatam a dificuldade de encontrar um relacionamento saudável, minimamente saudável, com um homem cis-hétero. Esse heteropessimismo, que deveria ser chamado de cis-heteropessimismo, ele tem crescido e ele tem produzido coisas muito complexas, porque primeiro, produz esse desencanto profundo, o que não sei se é o grande problema da questão, porque, né, gente, as pessoas poderiam realmente construir ou se colocar no cenário para tentar construir novas maneiras de se relacionar, inclusive sexualmente, afetivamente, ampliar essa noção de amizade, do que é amor, do que é sexo, enfim, são muitas coisas. Mas eu acho que o grande problema desse cis-heteropessimismo, além desse desencanto, é o fato de que ele reforça
a lógica da escassez. Por quê? Vai reforçar aquilo que eu já chamei num outro episódio aqui no meu podcast, que chama Pelo Menos, o nome desse episódio. E vai reforçar a lógica do pelo menos, porque são tantos exemplos, são tantas ofertas infrutíferas, ofertas pessimistas de relacionamentos que não funcionam, homens cis héteros péssimos, com cada vez mais reforçando seus hábitos, as suas masculinidades tóxicas e os seus masculinismos, que qualquer um que oferece uma coisinha mais ou menos boa, uma coisinha menos irritante ou algo que seja menos trágico, se torna como um modelo. A escassez produz isso. A escassez produz essa lógica de que tá tudo ruim. Então, a partir desse tudo ruim, começa a se procurar aquilo que é menos pior. Essa lógica do menos pior, que está associada com a escassez afetiva também, faz a gente se contentar com famílias tóxicas e violentas, porque pelo menos essa minha família não me expulsou de casa, faz a gente respeitar nossa mãe e nosso pai, mesmo quando recebemos muitas agressões, quando a gente anuncia a nossa sexualidade e a nossa identidade de gênero e expressão, porque pelo menos nunca me bateu. Pelo menos paga minhas contas, pelo menos me chama pelo nome social. E aí a gente pega esses pelo menos e vai construindo na lógica da escassez uma manutenção. Que, de novo, volta para a ideia de que romper com isso é falhar ou até é uma questão antiética de atuação. Vai achar que o amor é o destino, porque é nossa família, nós temos que amar a qualquer custo. Porque é nosso filho, nossa mãe, nosso avô, seja lá quem for, a gente tem que amar a qualquer custo. E reforça a lógica de que amar é suportar. Então, dentro desse lugar do cis-hétero-pessimismo, a lógica que se produz é que, inclusive, estes homens vão se instrumentalizando para construir uma entrada, uma via de acesso a partir da ilusão de que eles são diferentes. Eles se comportam no início de um jeito um pouco sedutor, diferente, fazendo coisas básicas, mas que estão escassas, e entram no hall do tipo, nossa, pelo menos essa pessoa faz isso, ela é diferente. Mas quando estão vivendo a cena, produzem tudo de novo, do mesmo jeito. E aí, na lógica geral, quando a gente está falando de relacionamentos, e aí nós vamos entrar para a nossa segunda parte desse podcast, desse episódio, as pessoas acabam, inclusive, relevando incompatibilidades que são complexas. Tudo em nome de quê? Da escassez, do ato de não poder romper, tudo em cima da lógica do amor ser um destino e de que quem ama suporta. A gente acaba mantendo esses lugares, que são lugares perigosos em alguns momentos, e a gente vai ver, e a gente acaba percebendo uma coisa em comum. Sempre as mesmas pessoas estão ali suportando, sempre estão ali resistindo, estão ali na resiliência, nessa coisa horrível de resiliência, porque amar é suportar. A gente não precisa. E agora sim, vamos falar sobre a tal da incompatibilidade com mais abertura. Eu acho que você já entendeu o que a incompatibilidade significa aqui, mas pensa aí com você, nesses segundinhos, o que é para você incompatibilidade e quais são os efeitos e os caminhos possíveis que a gente tem no relacionamento a partir dessa noção de incompatibilidade. Quando eu falo incompatibilidade, eu quero trazer uma noção muito geral, muito generalista mesmo. Eu não estou afim aqui de trazer um conceito rígido, fechado em si, porque na prática a teoria é outra, né, gente? E aí, quando eu estou falando de incompatibilidade, eu estou falando mais do que das diferenças. As pessoas são necessariamente diferentes. Ninguém é igual a ninguém em todos os níveis. Às vezes é diferente em vários níveis. E bem diferente mesmo. E as diferenças, elas podem gerar conflitos, né? E diferenças têm essa tendência de gerar conflito. Mas como que a gente vai viver também uma ingenuidade achando que é possível entrar em contato com outra pessoa, com outro grupo, com outra ideia, e isso não gerar conflito? Não tem como não gerar conflito. A ideia de que existe um encontro sem conflito é uma ideia colonialista, né? Para a gente entrar no encontro e não ter conflito, a gente já tem que chegar matando todo mundo. Porque o conflito implica que você pode ter uma ação e a outra pessoa vai ter uma reação. Isso já é um conflito em si. E aí, se eu não quero que tenha uma reação, eu já mato logo, né? Já elimino logo, já domino e tudo mais.
Então, se a gente está entrando numa relação, e repito, né? Qualquer que seja a relação. Para com tanto fogo no rabo, que eu não estou falando só de relação afetivo-sexual, mas também. Então, quando eu falo de conflito, toda relação vai ter um conflito. E não tem jeito, toda relação tem um conflito. A questão é, essas diferenças que existem entre as pessoas que produzem esses conflitos e que mantêm as coisas nos seus lugares, elas ocupam que dimensão na nossa realidade? As incompatibilidades, na minha perspectiva, elas estão no modo como estes conflitos são administrados pelas pessoas. Administrar é uma palavra até chata, né? Mas como eles são percebidos, como eles são sentidos, como eles entram nas relações e nos relacionamentos, e como que essas diferenças e esses conflitos vão produzir ou não o sofrimento. E aqui, incompatibilidade, se a gente for pensar, é quando a coisa, ela, apesar de ser diferente, ela não se encaixa. Pode ser que a gente tenha hábitos e costumes diferentes, jeitos, gostos, pensamentos, ideias, desejos, etc., diferentes, corpos diferentes. Mas isso não proíbe, não impede uma acomodação, não impede um encaixe, não impede um ajuste de poder estar juntos ali e ser gostoso e ser saudável e não ser violento. Porém, quando essa diferença ela não se encontra na relação, ela não permite uma aproximação, essa não aproximação, essa não acomodação da relação, dos afetos, do desejo e essa dificuldade profunda, eu chamo isso de incompatibilidade. E eu vou separar em 3 tipos de incompatibilidades, de um modo assim bem didático e bem bobinho até. Eu vou dizer que a gente tem as incompatibilidades simples, as incompatibilidades médias e as incompatibilidades graves. E eu já reitero, para cada pessoa, esses tipos de incompatibilidades que eu estou falando aqui, ela pode ser diferente, para cada contexto ela pode ser diferente. O que eu estou chamando de simples é do ponto de vista geral, mas pode ser que o que eu estou chamando de incompatibilidade simples, para uma pessoa, é uma coisa totalmente grave. E eu vou falando disso aos poucos. Então, vamos entender assim, de modo geral, que incompatibilidades simples são aquelas onde nas relações ainda podem haver negociações, mas elas vão exigir uma comunicação e algum grau de flexibilidade das partes envolvidas. Então, aqui, nesse específico exemplo, modelo de incompatibilidade simples, as diferenças elas podem gerar conflitos, mas não necessariamente elas vão anular as individualidades. E, de novo, não necessariamente porque, de fato, depende de cada contexto. Por exemplo, se a gente for pensar em rotinas diferentes, né? Uma pessoa ela é diurna e ama acordar cedo para caminhar, enquanto a outra pessoa prefere ficar acordada até tarde e dormir até meio-dia. É um modo de funcionamento daquela pessoa, daqueles corpos, daquelas rotinas, do modo de existir. O fato disso acontecer não apaga a individualidade de nenhuma das partes, mas a depender de como essas partes querem estar juntas, talvez exija-se uma conversa a respeito de como que, para existir um conforto de ambas as partes, algo pode ou não ser negociado. É uma questão de ver para cada pessoa como que funciona. E aí eu vou falando outros exemplos aqui e depois eu comento sobre eles, né? Por exemplo, falar de hábitos alimentares diferentes. Uma pessoa é vegana e outra pessoa come carne em todas as refeições. Isso pode gerar um desconforto frequente para uma das partes. Uma pessoa adora eventos sociais, sair com amigos, ir para show, ir para festa. A gente está no carnaval, né? As pessoas querem ir para carnaval, pular carnaval naquele sol, naquele calor, naquele suor. Ai, meu Deus. Enquanto a outra parte, tipo eu, prefere um programa mais caseiro, mais silencioso, com ventiladorzinho ligado, ou se tiver um arzinho condicionado, melhor ainda seria, uma comidinha caseira, uma tranquilidade no seu silêncio. E são pessoas diferentes. Um lado da relação gosta da casa extremamente organizada. Eu, de novo, gosto de tudo no seu lugarzinho, arrumadinho, alinhado ali geometricamente, se for possível. Enquanto a outra parte é uma pessoa que é meio bagunceira, gosta da sua bagunça e que se encontra na sua bagunça, tá bem com a sua bagunça. Ou então, uma pessoa que gosta de muitas palavras e mensagens carinhosas, enquanto a outra pessoa expressa amor por meio de ações e não de verbalizações.
Tudo isso é o que tem chegado para mim, né? Vocês falando essas coisas, e aí eu vou inserindo um pouco de mim aqui também. Então, o que que a gente percebe nesse lugar das incompatibilidades simples? Tem coisas que fazem parte da vida de cada pessoa, e você ser de um jeito não impede a outra pessoa de ser do jeito que ela é. Na verdade, em nenhum contexto deveria impedir. Mas se houver o desejo de vocês permanecerem mais tempo juntos, de vocês construírem outras formas de estarem juntos, talvez vão ter que negociar isso, né? De repente, se a pessoa vegana se sente desconfortável diante de uma pessoa que come carne, talvez seja um combinado entre as pessoas, falar assim, olha, quando a gente estiver juntos, será que combina de você não comer carne só nesses dias ou nesses horários? Quando a gente sair para comer, tudo bem da gente não ir no restaurante, na churrascaria, essas coisas assim, né? Eu fui vegana por 7 anos. Então, de fato, tem esse lugar mesmo, né? Eu entendo quando essa pessoa traz essa questão de incompatibilidade nesse lugar, porque de fato tem isso. E não custa, né, gente? Não comer carne um dia não vai fazer você morrer. As pessoas ficam falando que, ai, porque carne para evitar anemia e tá, proteína e tal. É mentira, tá? Você pode ter proteínas e ter ferros de várias outras formas na alimentação e muitas vezes de um jeito muito mais saudável, ecológica e ambientalmente muito mais saudável, e não precisa ser a carne. Você não vai morrer se você ficar um dia sem comer carne. A questão é, você quer abrir mão disso? Tem toda essa questão. E aí entra essa incompatibilidade quando você não pode abrir mão e a outra pessoa também não, ninguém abre mão de nada, a relação está incompatível, a negociação não chegou. O que que a gente faz? Vamos pensar também, né? E uma coisa aqui esse é um exemplo que eu falo que depende do grau, ele pode ser uma incompatibilidade simples ou não. Se tem pessoas que adoram eventos sociais e pessoas que preferem programas mais caseiros e silenciosos, isso pode ter a ver com um certo tipo de cansaço, rotina e tudo, mas também pode ter a ver com neurodivergências. Eu sou esse tipo de pessoa que lugares barulhentos, cheios de gente, me causam desconforto fisiológico, emocional e me dá um desconforto muito grande. E às vezes eu vou ficando, chega uma hora que eu não aguento, tenho que ir embora. Ao ponto de que eu não gosto de ir para esses lugares, eu não gosto desses eventos, eu prefiro não ir. E não é uma questão moral e nem nada do tipo, é só uma questão de incômodo mesmo fisiológico, né? E aí eu tenho que pensar, essa pessoa com quem eu vou me relacionar, ela só consegue frequentar esses espaços? Se for só isso, a gente tem uma incompatibilidade aí. E, de novo, tá? Isso aqui a gente tem que pensar também fora da monogamia, que é, ninguém precisa, de fato, se adequar aos nossos desejos. A gente não vai ter que escolher uma pessoa para o resto da vida e essa pessoa tem que ser suficiente para nós. Isso também, pensar nas incompatibilidades, é pensar em que formato de relação a gente está pensando. Porque a monogamia tem muito essa instituição de uma relação que ela tem que ser feita a partir de uma escolha infalível. Você tem que escolher a pessoa para estar com você e essa pessoa tem que ser infalível. Ela tem que dar check, sabe? Check ali, ó, em cada coisa da sua lista. A gente não precisa ter uma lista para dar check em tudo que a gente está pensando, e se não der check em tudo, essa pessoa é faltante. Só que a monogamia ensina isso, que a gente tem que pegar a pessoa que dá mais checks na lista. No mundo cis-hétero pessimista, no mundo de dificuldades relacionais, o risco é você começar a aceitar as pessoas que dão mais check na sua lista. E às vezes só dá 1 ou 2 checks e você aceitou e pronto. E às vezes você vai tendo que incluir coisas só porque você quer estar com alguém monogamicamente e só pode ser aquela pessoa. E a gente vai falar mais disso pra frente, tá? Então, essas incompatibilidades simples, elas ainda são passíveis de negociação. A gente consegue dar uma negociada e ver se é possível. Mas lembrar, gente, ninguém precisa cumprir a nossa lista, ninguém precisa cumprir os nossos requisitos. Ah, eu não gosto de sair, eu gosto de ficar em casa e eu quero o meu lugar organizado, silencioso, em paz. Eu posso me relacionar com pessoas que também gostam de festas e eu posso não ir com elas na festa, elas podem convidar outras pessoas para ir. Eu posso ficar na minha casa e eu convido uma pessoa que goste também dessa rotina. E aí a gente vai fazendo esse equilíbrio, né? Nem todas as amizades gostam das mesmas coisas e elas vão se orientando a partir dos seus gostos. Eu lembro de um caso em que uma pessoa usava inclusive da culpa, uma pessoa muito culpabilista, e usava muito da culpa
para querer produzir em mim um sentimento de culpa e de fazer com que eu me rendesse a certas coisas que essa pessoa queria muito. Por exemplo, é uma pessoa que gostava de show, que gostava de ir para eventos, que gostava de aglomeração, gostava de barulho, de festa e etc. E eu definitivamente não gosto. Para que eu vou sair da minha casa para passar desconforto? Para quê? Aos auges dos meus quase 40 anos, para que essa senhora aqui vai fazer isso? Eu não vou fazer. E aí a pessoa ficava falando, porque eu sinto falta de sair com a pessoa que eu amo para poder estar nesses lugares, não é a mesma coisa ir sozinha, eu queria muito que você fosse, você gosta mais de rolê caseiro, tanto que a gente, quando terminou, eu falei pra gente manter uma amizade, né? Não precisava terminar uma relação e terminar tudo. Aí a pessoa fala, não tem como a gente ter uma amizade, porque a gente não gosta das mesmas coisas, e você não gosta dos mesmos lugares que eu vou fazer as coisas que eu faço. E aí você já percebe o problema, né? É porque nunca teve relação nesse ponto. Se não dá pra ter uma amizade, como é que você tem relação sem amizade nessa porcaria? Enfim, as pessoas usam isso também. Então, pô, não dá pra você ir comigo? Vai com outra pessoa. Vai beijar outra pessoa na festa, tá tudo certo. Vai se apaixonar. Não sou eu que tenho que definir a coisa na vida de ninguém, nem ninguém na minha. A gente pode ter nossas diferenças e isso caminhar, né? Enfim, vamos lá. Mas essas incompatibilidades simples, elas ainda assim elas podem ser problemáticas se elas não forem reconhecidas e discutidas. Essas diferenças que eu falei até aqui, exemplos simples, podem levar, por exemplo, ao desgaste emocional, à frustração, porque, entre outras coisas, envolvem aspectos da vida de cada pessoa, da identidade de cada pessoa, e o ideal romântico, ele acaba sendo perigoso por acreditar que o amor por si só vai resolver tudo, né? O amor não resolve tudo não, gente. Mas, apesar de tudo, com negociação e diálogo e disposição para encontrar um caminho do meio ali, um meio termo, vai dar certo, porque elas não anulam a subjetividade de ninguém, mas vai pedir alguns ajustes, né, para que o relacionamento funcione sem tanta frustração acumulada. Diferente do que acontece no caso de incompatibilidades médias. Essas daqui, elas podem gerar um sofrimento significativo e exigir mudanças mais institucionais e estruturais na relação. Não que as outras não possam, mas, de novo, sempre depende do contexto. Aqui, né, no caso das incompatibilidades médias, as diferenças elas podem começar a tocar em valores mais profundos e ela pode causar um grande desgaste emocional. Por exemplo, imagina aí algumas situações, né? Uma pessoa que quer ter filhos no futuro e a outra pessoa que não quer ter de jeito nenhum. Uma pessoa que tem um desejo sexual muito alto, enquanto a outra pessoa tem pouco ou nenhum interesse. Uma pessoa se identifica com movimentos sociais progressistas, enquanto a outra é conservadora e minimiza pautas de gênero, de raça, sexualidade. Uma pessoa que deseja um relacionamento aberto ou não monogâmico, enquanto a outra pessoa acredita que a exclusividade sexual e afetiva ela é essencial para uma relação acontecer. Uma pessoa que deseja morar fora do país, viver viajando o tempo todo, enquanto a outra quer uma estabilidade, quer uma cidade mais fixa, não gosta muito de nomadismo. Então aqui eu reitero, né? Nesse caso, sim, se não forem reconhecidas e discutidas, essas diferenças podem sim levar a um desgaste emocional muito grande, uma frustração, pode levar a um sofrimento psicológico, tudo isso por conta do perigo do ideal de amor romântico, que é acreditar que o amor resolve tudo, e o amor não é suficiente. Tem um episódio com esse nome aqui, tá? O amor não é suficiente. E aí a gente tá falando de novo, né? Essa coisa de querer ter filhos e outra pessoa não. A gente não precisa romper o convívio com essa pessoa, o vínculo com essa pessoa, menos ainda uma relação afetivo-sexual com essa pessoa, porque uma quer ter filhos e outra não. E outra parte não. Essa questão, ela tá relacionada também a como a gente entende relacionamento, né? É uma visão monogâmica, essa de que as pessoas só podem viver com aquelas que vão casar e morar e ter filhos. E aí a gente discute isso em vários outros episódios. Mas a gente tem que pensar também qual é o formato de relação que a gente está trazendo, né? Para quem traz esse exemplo, o que eu digo é importante você saber qual é o formato, porque a relação monogâmica é essa que institui a vivência de uma família, uma relação que funciona, que dá certo, a partir de casar, morar juntos e ter filho, cachorro caramelo e um gato frajolinha, né? Essa coisa toda
de ter filhos ou não ainda é um debate grande dentro da não monogamia. Eu quero trazer em algum momento para a gente conversar sobre isso, mas eu também quero dizer que é legal a gente ter esse olhar para comentar, para pensar as relações a partir também da pluralidade. Igual no exemplo que a pessoa traz de que uma pessoa tem um desejo sexual muito alto e a outra pessoa não tem muito interesse, às vezes não tem nenhum interesse. E, de novo, gente, isso pode acontecer em relações onde o desejo e a libido já foi muito alta. Não é todo caso, obviamente, depende muito do caso. Mas uma pessoa que pode estar passando por variações hormonais, fisiológicas, seja de uma questão das fases da vida, né, do desenvolvimento, assim como pessoas que estão passando por certas hormonizações, pode ter uma mudança ali da libido. Pode ter uma mudança da libido, e nesse momento da mudança da libido, a pessoa vai ter pouco interesse sexual ou nenhum. Pode ser que você se relacione com uma pessoa que seja assexual. E como é que fica nessa hora essas incompatibilidades? Ela vai ser um problema, principalmente se aquela relação for fechada, única para sempre, e não tiver acordo nenhum possível. Porque aí você não tem o que fazer, né? Se você realmente tem essa certeza. Mas a gente também pode desenvolver outras maneiras de vivenciar o próprio corpo, porque as pessoas também acham que sexo é só genital e penetração. Mas isso também é um outro debate, que não vou falar aqui agora. E aí a gente vai pensando como que a gente vai lidando com essas questões de diferenças de desejo, que se tornam uma incompatibilidade a partir do momento que a permanência numa relação não se dá mais por conta disso. Vamos pensar, né, do que a gente está falando. Se você tem um desejo sexual muito grande, qual é a lógica também de ter que entrar numa relação que seja fechada em si, trancada, só você e a outra pessoa, onde as sexualidades ali vão ser dependentes do desejo da outra pessoa, né? Isso é um modo de controle também do desejo sexual, do corpo, da vivência, da libido, da experiência mesmo. Então, abre a relação, pensa em outras formas, busca outras maneiras que não seja tendo que enquadrar uma outra pessoa no seu desejo, nem você se enquadrar no desejo da pessoa. De repente, você deixar de ter desejo porque outra pessoa tem pouco. Não é sobre isso também. E aí, outros exemplos, né? Que eu acho esse aqui muito forte, no sentido que, para mim, é incompatível absolutamente. Eu não quero nem negociar. Eu me identificar com movimentos sociais que vou debater raça, gênero, sexualidade, eu já sei, eu não vou me relacionar com uma pessoa que é conservadora. Isso aí acontece quando a gente tem aquele negocinho lá da lista, né? E a pessoa tem a nossa lista, vai, tem a altura que a gente quer, tem o tamanho, tem a beleza, o porte físico, às vezes a própria cor, porque essas pessoas de lista aí, todas elas têm uma corzinha na lista de qual é a pessoa que você quer para se relacionar, né? E qual que você não quer. E aí vai colocando só características externas. Mensurando pouco as características políticas, subjetivas, pessoais, etc. E aí a pessoa tem tanta coisa boa, a pessoa até lava a louça, a pessoa não te bate, a pessoa não grita com você, a pessoa não xinga, a pessoa, etc. Né? Até deixa você sair com os amigos. Só que a pessoa, ela é conservadora politicamente. Para essa pessoa, homem que nasce com pau, mulher que nasce com buceta. Para essa pessoa, o racismo reverso existe. Para essa pessoa, uma relação não monogâmica é uma relação de putaria e de promiscuidade. Enfim, essa pessoa só não te bate, só te respeita e tudo, mas ela tem toda essa carga política totalmente oposta. Como assim, sabe? Que negociações são feitas para manter essa pessoa com você? Aí a gente precisa entender que certas incompatibilidades, elas são graves, mesmo que sejam consideradas aqui como médias, mas elas são terríveis, sabe? O que a gente está procurando nessas relações? E essa coisa de ser uma pessoa que fala sobre movimentos sociais, se interessar por pessoas que são conservadoras, para esse caso específico, eu digo, preste atenção. Presta atenção no que você está pautando para sua vida, se você não está separando muito o que é político e o que é afetivo, sexual, o que é político e o que é desejo. Todo desejo ele é político porque ele participa da construção social, a gente precisa entender isso. Ó, tá vendo? Esse barulho de moto é, em tese, incompatível com meus episódios. Mas o que eu vou fazer? Vou continuar gravando aqui esses episódios com essas motos passando o tempo todo, mas vamos lá. E é isso, né, gente? A gente pensar que esses lugares... Voltou. Dizem que as gays, né, LGBT fazem muito barulho. Mas você já viu hétero de moto?
Você já viu hétero assistindo futebol? Você já viu hétero jogando alguma coisa? Ou só conversando entre esses seus semelhantes? É tudo um escândalo, né? Enfim. Eu tive que esperar mesmo a pessoa parar, porque a pessoa fica dando voltas na rua, acelerando, acelerando essa moto, assim, só pra mostrar que tem escapamento, que tem motor, não sei. Eu não entendo. Mas enfim, gente, eu deixo esses barulhos pra gente saber as dificuldades que são ali, a gente querer fazer um episódio. Hoje ainda não colocaram nenhuma música, vamos ver se dá tempo de eu gravar antes. Eu até gosto das músicas, né, mas né, não tem como gravar. Mas enfim, quando a gente está olhando essas incompatibilidades médias, são coisas que são ruins, né? A gente percebe que são mais difíceis do que as primeiras, mas que aí depende se a gente tem como negociar ou não, e depende também do que nos leva para elas, o que nos leva a entrar nesses campos de tensionar essas incompatibilidades. E sempre pensando, às vezes, quando a gente está olhando para um lugar de relacionamento onde a gente sai dele e pensa, tá, ninguém é obrigado a sustentar os meus desejos absolutamente, nem eu sou capaz disso. Então, pensar outras formas de acesso, de afeto, já são maneiras de pensar as incompatibilidades. E por fim, aqui dessa segunda parte do episódio, e entre as incompatibilidades graves, que eu chamo de grave aqui porque elas têm muito mais chances do que as outras, que são as simples e médias, de anular a identidade da pessoa. Eu acho que quando ela se torna grave, é porque ela tem esse potencial de anular a identidade da pessoa e levar a um estado de sofrimento profundo. E aí, de novo, a gente não precisa, sabe, viver as relações de modo que elas vão graduando ali nos tipos de incompatibilidade. A gente não precisa chegar na incompatibilidade grave para falar que a relação não precisa continuar. Às vezes, se a gente percebe alguma incompatibilidade simples ou média ali e já tem essa noção do que nos faz mal ou bem e faz mal ou bem para a relação, a gente pode procurar uma maneira de trabalhar isso, até de interromper aquele formato específico de relacionamento para não chegar num lugar de incompatibilidade grave. Eu tendo a dizer que relações com incompatibilidades graves são as mais difíceis da gente sair. Porque elas já têm toda uma estrutura, toda uma institucionalização de dinâmicas e discursos para se manter daquele jeito, e por isso ela se permite manter mesmo com incompatibilidades graves. E aqui as incompatibilidades elas não são apenas diferenças, mas elas vão atuar, como eu falei, como formas de apagamento, onde uma pessoa precisa se violentar para que aquela relação específica naquele formato continue existindo. Por exemplo, e aí eu fico preocupada, sabe, quando chegam essas demandas aqui. Por exemplo, vou citar coisas que chegam. Por medo de perder uma relação, alguém se força a viver dentro de uma cis-heteronormatividade. A pessoa negra percebe que a sua parceria branca minimiza ou ignora o racismo, exigindo que ela, entre aspas, para citar literal, não seja tão radical. Ou então uma pessoa exige que a outra abandone as amizades, os projetos pessoais ou até mesmo a sua carreira para priorizar a relação. Quem já escutou podcasts Não Inviabilize, Picolé de Limão, sabe que o que mais tem é isso. Mulher abandonando suas vidas, suas carreiras e tudo para priorizar uma relação, né? Por exemplo, também alguém que permanece em uma relação onde sofre muita humilhação, manipulação, abuso psicológico, acreditando que, entre aspas de novo, sem essa pessoa nunca mais encontrarei alguém. E aí, outro exemplo que é uma pessoa que precisa abandonar práticas espirituais e culturais ou crenças fundamentais para ser aceita dentro de uma relação. Vocês percebem que não são apenas diferenças? Mas as formas de violência aqui, elas são simbólicas, emocionais e até físicas. E aqui as pessoas deixam de existir plenamente ou possivelmente nos seus estados de desejo para caber numa relação. Então, o ideal de amor romântico, ele se transforma num mecanismo de controle e apagamento, fazendo com que alguém sacrifique aspectos importantíssimos e centrais da sua identidade, da sua vida, do seu desejo. Para quê? Para ser amada. Isso a gente precisa, sabe, precisa pensar sobre esse ponto, precisa olhar muito para isso. Vocês acham que é simples, mas não é. Desde famílias, até amizades, até trabalhos e até relações afetivos sexuais, são vários relatos como esse aqui,
de que uma pessoa tem medo de perder a relação se ela se mostrar uma pessoa trans, né? Uma pessoa que não consegue dizer sobre a sua transgeneridade, não consegue sequer expressar o seu gênero conforme deseja expressar, porque ela tem medo de que ao fazer isso vai ser expulsa de casa, ou vai ser mandada embora do seu trabalho, ou vai ser colocada ali para fora das suas redes de amizade, ou como nesse caso do exemplo, uma pessoa que ela tem medo de falar que não é mais um homem cis, porque tem medo da sua companheira de repente não dar conta disso e querer terminar com essa pessoa. E aí, de novo, essa sensação que a gente tem, que não é simples não é só falar assim, ai gente, se apega menos, sai da relação, não é assim simples, não vamos ser pessoas insensíveis e talvez ingênuas ou até estúpidas de achar que é simples assim, porque não é mesmo, tá longe de ser. Então, essa pessoa que não tem essa oportunidade de poder sair desse lugar da estética cis normativa, porque ela tem medo de perder a sua relação, isso é muito grave. A pessoa ela tá se apagando para caber ali. O que uma pessoa dessa precisa, né, gente? De rede. Ela precisa de acolhimento, ela precisa se inserir, ainda que seja, entre mil aspas, no sigilo, até construir um fortalecimento em comunidades que sejam virtuais, que sejam pessoais ali, de pessoas trans, para poder se fortalecer e principalmente para entender que ela não é um defeito. Esse é outro lugar da cisgeneridade, né? Achar que essas pessoas trans que estão em processo de transição, iniciando a sua transição estética, por exemplo, porque a transição ela não é só estética, ela também já é subjetiva, mas a gente tem medo de perder amizades e relacionamentos. Dependendo de onde a gente está, do lugar social que a gente ocupa, cada vez mais, quanto mais em ascensão, mais difícil é a gente assumir essa identidade por medo de perder algum lugar específico. Ao mesmo tempo que pode dar outras oportunidades, pode dar medo de perder. Igualmente nesse exemplo, né, da pessoa que ao se relacionar com a pessoa branca, é uma pessoa negra militante, que fala bastante coisa, que é consciente do seu posicionamento político, consciente das suas vontades, é consciente do que está sendo feito. Essa pessoa negra percebe que a sua parceria branca, né, no caso seu parceiro branco, é um cara que ali é o branco típico, o branco pacato, patético, é o branco majoritário, que é até antirracista, até a parte 2, mas você não pode falar muito mal da família dele, você não pode falar mal dele, você não pode falar pra ele que o que ele fez foi racismo, da mesma forma se fosse no outro caso, né, você não pode falar que é transfobia, que é homofobia, que é machismo, você só tem que concordar. Por quê? Se você não fizer isso, essa pessoa vai falar que você está sendo radical demais. E aí você tem medo cada vez mais de falar, porque essa ameaça, porque é uma ameaça, né? Você está sendo radical, quer dizer que, olha, se você continuar muito radical, eu vou embora. Eu vou embora se você ficar falando muito de raça. Porque imagina como é para uma pessoa branca medíocre ter que ouvir todo dia que ela está sendo racista, porque ela vai ser racista e vai fazer questão de fazer isso acontecer. E ela ter que ouvir isso todo dia de alguém que supostamente ela ama. E falar, olha, isso foi racismo, isso foi transfobia, isso foi homofobia, isso foi machismo. Essa pessoa cansa, essa pessoa se esgota um pouco e ela não quer. Então o jeito dela manter você na relação é tornar essa incompatibilidade uma coisa apagada. Por que apagada? Porque a pessoa vai continuar sendo racista e você vai ter que apagar a sua identidade, a sua raça, o seu gênero, a sua sexualidade e a sua militância para caber ali. Então a gente está falando de apagamento. É incompatível uma pessoa que tem consciência racial viver com uma pessoa que não tem consciência racial e que não quer ter. E que ainda se ofende se for convocada para esse lugar de tomar consciência racial. Isso para mim é incompatível. Ou a outra pessoa tem esse lugar de aprendizado, de mudança, tanto na questão de gênero também, de mudança para entender as questões sociais e não só daquela pessoa na relação, ou isso não tem como dar certo. Aí, o que as pessoas abusivas fazem é esse apagamento lento e gradual, né? De colocar assim, olha, está sendo radical demais, não precisa de tudo isso. E aí é um embranquecimento adoecedor, realmente não compensa. Esse outro lugar onde a gente acaba percebendo, sofrendo humilhação e tudo mais, porque a gente acaba acreditando que sem essa pessoa a gente não vai encontrar mais ninguém. Geralmente quem desenvolve esse lugar
esse posto de achar que não existe mais ninguém no mundo além daquela pessoa, é uma pessoa que já veio de várias situações muito traumáticas e muito abusivas e terríveis e tenebrosas, como é esse caso aqui, mas que quando chega numa certa relação, aquelas violências específicas que a pessoa sofreu antes não estão acontecendo. Estão acontecendo outras, mas não aquelas horríveis e tenebrosas. Só que essas outras nem por isso deixam de ser manipulativas, humilhantes, abusivas. E aí, para sair disso? A pessoa fala: nossa, tudo que eu vivi foi muito pior do que o que eu tô vivendo agora. E dizer que uma coisa é menos pior que a outra não é dizer que essa coisa é boa, né? Só que a pessoa pensa: ah, tá bem menos pior do que já foi. Eu não vou encontrar ninguém assim, porque eu nunca encontrei nem perto disso, foi sempre muito pior. E aí você entende como é difícil? Então a gente precisa construir nossas redes, né, de compreensão desses espaços para saber que a gente não está só e que o mundo não se reduz a esse lugar imediatista da vida. Mas não é simples, não. E para mim, muito chocante é essa coisa das práticas espirituais, culturais e crenças que a pessoa deixa de ter para caber na relação. E pode até parecer, para quem está ouvindo de primeira, assim, algo absurdo, meu Deus, que violento e etc. Porque é violento, mas isso aqui me lembra muito a igreja. Mas lembra muito a igreja mesmo, onde, principalmente na congregação cristã no Brasil, as pessoas não podiam se relacionar com outras pessoas de outras igrejas, de outras religiões menos ainda. Para alguém de uma outra religião ou de uma outra igreja se relacionar com quem é da congregação, tinha que sair daquela religião ou igreja, vir para a congregação e se batizar na congregação. E você está entendendo como que esse apagamento produz essa coisa de você abandonar sua vivência de valores, crenças e espiritualidade para caber numa relação, porque, nossa, é a pessoa da minha vida, é a minha lista. É muito perigoso isso. E isso acontece o tempo todo. Eu lembro que na época que eu era da igreja, eu não fazia isso de falar para a pessoa ter que sair da igreja dela, mas eu fazia de que forma? Eu falava: olha, a gente não pode se relacionar porque somos de igrejas diferentes. Eu só falava isso, a pessoa que escolhesse, né, por ela, por conta própria. Mas era sempre esse lugar que hoje eu vejo como algo muito violento. Uma pessoa ter que abandonar suas crenças fundamentais para caber numa religião, no amor, num afeto. Isso é tudo muito complicado, né? Então, quando o amor se torna um projeto colonialista de anulação, a gente vê essas coisas que a gente falou até agora. Nesses 3 níveis, né, simples, médio e graves, a gente pode perceber que nem toda incompatibilidade tem o mesmo peso. Nos primeiros, por exemplo, há um espaço ainda para uma negociação e uma tentativa de adaptação que sempre tem que ser mútua. Nos casos médios, já se trata de diferença, né, que exige ali umas decisões mais estruturais sobre o que está sendo disposto a abrir mão ou não. E, de novo, a gente pode ter outras relações para suprir demandas nossas. Ninguém precisa suprir nossa demanda, mas vocês já entenderam, né? Só que nos exemplos mais graves, o problema não é mais a incompatibilidade em si, mas o apagamento da subjetividade de uma dessas partes em nome do ideal de um amor que exige submissão. Então, o colonialismo afetivo, ele ensina que a gente deve suportar, essa palavra de novo, suportar tudo para manter um relacionamento que terminar é fracassar e que amor é sacrifício. E aí, gente, pensando nesse sentido, né? Quando a gente se relaciona, quem que a gente está se tornando dentro desse vínculo? A gente está se expandindo, a gente está se produzindo como pessoas, ou a gente está se apagando em nome de um ideal de amor? Essa incompatibilidade, ela faz o quê com a gente na realidade? Como que as incompatibilidades têm aparecido nas suas relações? Como que você tem lidado com essas coisas? Porque, enfim, eu vou falar daqui a pouco, mas é bom a gente pensar como que a gente está lidando com essas incompatibilidades, como que a gente tem nomeado, inclusive, essas compatibilidades. Você já parou para pensar se você chama de incompatibilidade mesmo, ou se você tem chamado inclusive de falha, é um defeito seu que você tem que melhorar a qualquer custo? O que você tem pensado sobre isso? E caminhando aqui para a nossa terceira parte do episódio, vai ser mais curta que as outras, eu acho, mas aí eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essas noções que a gente conversou até agora, sobre como pensar
essa lógica de relacionamentos, onde a compatibilidade, a incompatibilidade ela é pensada e como que elas podem ser compreendidas também, né? Porque às vezes a gente também tende a achar que, na verdade, todo mundo é diferente, portanto, todo mundo tem incompatibilidades, logo, se eu quero fazer uma relação dar certo, eu tenho que relevar essas coisas. E como a gente viu, de certa maneira, isso vai ser possível em alguns casos, vai ser mais difícil em outros, vai ser uma coisa mais complexa de um jeito, mais complexa de outro, mais simples de outra forma. A ideia é a gente entender o que cada sensação, o que cada necessidade e demanda está dizendo. É isso que é importante a gente entender. Porque tem pessoas que vão querer usar desse lugar, né? De que ninguém nasce pronto, as pessoas são diferentes, as pessoas não são iguais, não existe ninguém igual no mundo. Usar isso como uma justificativa das suas incompatibilidades ou das suas faltas de vontades mesmo de fazer algum movimento ali de acomodação dentro das suas relações, independente de quais sejam estas relações. Porque a pessoa é mais velha, nossa avó, nossa mãe, é do tempo da criação, é a criação dos nossos pais, eles são assim mesmo, a gente tem que entender. Não, a gente não tem que entender. Sempre. A gente tem que entender até um certo ponto. A gente não tem obrigação de acatar essas violências só porque as pessoas são diferentes e até mesmo incompatíveis. A gente não tem que fazer isso. O outro lado também é quando essas incompatibilidades elas chegam em um outro grau. Um outro grau mais complexo, digamos assim, que é usado como uma justificativa para terminar relações sem nenhum tipo de conversa, sem nenhum tipo de anúncio, sem nenhuma enunciação. Então as pessoas vão lá, estão no relacionamento, a pessoa tem pouquíssima intenção, vontade, de desejo de mudar qualquer coisa que seja, porque pode ter um grande narcisismo envolvido ali. E essa pessoa acaba usando da incompatibilidade como uma maneira de não se responsabilizar por si e fala, não, a gente é incompatível nisso, vamos terminar. Não, isso é incompatível, vamos terminar. E essa incompatibilidade fala muito mais sobre uma falta de vontade de pensar suas próprias dinâmicas do que de pensar o quanto essa incompatibilidade realmente é incompatível, quanto ela é imutável, quanto ela é inaceitável, sabe? E aí tem gente que é assim mesmo. E tem gente que vai sempre usar desse discurso. E eu já vi, além desses exemplos que chegou aqui, já teve uma pessoa uma vez com quem eu me relacionei que vivia nesse discurso, né? Andreone, então parece que você quer uma pessoa que já nasceu pronta, que pensa na monogamia, a branquitude, a cis-heteronormatividade, o modo crítico, que já nasceu pensando assim. E eu não sou desse jeito, as pessoas têm seu tempo, cada pessoa tem seu tempo. E é verdade. Cada pessoa tem seu tempo. Só que isso não é justificativa da pessoa ser igual o tempo todo. Sem fazer nenhum tipo de movimentação sincera. De fazer uma movimentação que inclua a relação. Porque, geralmente, tem muitas pessoas, na verdade, que fazem isso num lugar mesmo de postergar aquela relação daquele mesmo jeito para longe, 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 sem que tenha uma mudança efetiva. E a pessoa vai atuando com camadas de culpa, com camadas de violência e com profundo narcisismo, porque nada que essa pessoa está fazendo na relação tem a ver com a relação. Tudo que ela está propondo ali, geralmente, tem a ver com o que ela gostaria de viver na própria relação. E são pessoas maldosas, são pessoas acomodadas, são pessoas privilegiadas que geralmente fazem isso. E aí a gente precisa pensar o que é uma incompatibilidade que está sendo negociada, inclusive para saber até onde ela pode ser negociada, né? E o que é uma incompatibilidade que está sendo usada como manipulação ou como desculpa. O que está sendo usado como um critério de apagamento ou como uma coisa que fala, olha, a gente realmente é diferente nisso. E pode acontecer, sabe, da gente estar numa relação e descobrir mesmo que aquela relação ali não vai se sustentar, não vai se manter, não vai se organizar e que esse lugar de não poder se manter não é culpa das pessoas. Tem lugar que é assim mesmo, a gente vai entender, não é culpa de ninguém, só não rolou. Mas é bom ter uma conversa, é bom ter um diálogo, é bom ter uma escuta sobre as diferenças, sobre as necessidades, sobre as possibilidades. Senão a gente vai viver num mundo de pessoas egocêntricas, narcisistas, que não estão dispostas em nenhum segundo a negociar as diferenças e tudo que é diferente passa a ser eliminado. O que é isso, senão a prática
própria do colonialismo. Isso mostra que o colonialismo realmente está funcionando ali na sua dinâmica em todos os lugares. Ah, se a pessoa não me trata do jeito que eu sou, que eu quero, se a pessoa não é do jeito que eu acreditei que é um valor social adequado, eu vou expulsar da minha casa. Se a pessoa é muito militante e não me deixa quieta, eu vou expulsar do meu relacionamento. Ah, se a pessoa está começando a desejar outros corpos que não os meus, eu também não quero. Então a gente vai vendo que às vezes a pessoa só não quer mudar o seu pensamento conservador, o seu pensamento utilitarista e pronto. Existe pouco espaço, pouquíssima ou quase nenhuma flexibilidade para uma relação dar certo, né? E é por isso que é importante a gente saber nomear o que está sendo chamado de incompatível. Quantas vezes também a gente tenta se manter numa relação a qualquer custo, principalmente nesse modelo social e virtual da internet de não monogamia, onde a não monogamia existe uma complacência muito grande sobre a outra pessoa, o que para mim às vezes cai muito num lugar de manipulação. Não, você tem que ser compreensiva, você tem que ser mais carismática, você tem que entender que as pessoas são diferentes, ninguém é igual, não existe ninguém perfeito, e usam desse discurso não para conscientização da pluralidade, da pluriversalidade das relações. Usam isso para universalizar um modo de amar e usam isso para te manter num lugar de subserviência ali, e a pessoa vai só vivendo as suas incoerências na sua paz. E aí a gente precisa se atentar também, de que às vezes a gente está numa relação que ela é muito gostosa em vários aspectos, que ela é muito agradável, que nosso relacionamento com as pessoas, seja da família, da escola, do trabalho, da sociedade, do ônibus, do transporte público, do amor, do namoro, enfim, tá legal, tá gostoso, tá bacana. Só que existem em alguns pontos algumas incompatibilidades que pra gente é crítica. Só que tá todas as outras coisas dando tão certinho, e a gente fala, eu não vou estragar minha relação por causa disso. Mas e se isso for a sua identidade de gênero, o seu desejo por outros relacionamentos, o seu desejo por outras sexualidades, o seu desejo por expressar o seu gênero de outra forma, o seu desejo por militar, por falar mais, escrever mais sobre o racismo, se posicionar mais com isso, e fazer isso pode ser que gere um climão na família, gere um climão na roda de amizade. Será que vale a pena a gente manter tudo isso escondido, abafado, mofando ali no armário, só para a gente manter uma relação? Será que vale a gente passar por cima dessas incompatibilidades que não foram negociáveis só porque a gente não quer perder uma relação? O quanto disso, de novo, é sobre escassez, né? O quanto disso é sobre o medo do abandono? O quanto disso é sobre um lugar que a gente teme profundamente perder coisas e pessoas só porque a nossa vida foi baseada na escassez? Vamos pensar sobre isso? Vamos pensar sobre o que a gente está chamando de incompatibilidade, o que são essas incompatibilidades e como que elas não precisam ser excludentes, eliminatórias. Também não é porque tem uma incompatibilidade que a relação precisa ser destruída naquele exato momento, mas o convite que eu deixo aqui é para que, se houver uma incompatibilidade, que essa relação tenha, no mínimo, espaço e abertura de negociação dessas incompatibilidades. Porque se não tem nem esse espaço e nem essa abertura a uma negociação, aí eu acho que a gente já está falando de uma relação abusiva. Por isso que é importante nomear as coisas, para a gente conseguir, inclusive, saber se o que a gente vive é uma relação abusiva, é uma relação que só está faltando uma comunicação, é uma relação de pessoas que são inexperientes, se é que existe uma pessoa experiente, né? Enfim, qual é o formato que a gente está vivendo? E a gente não aceitar migalhas. A gente entender o que é incompatível é a gente também não aceitar migalhas. E, por fim, ninguém tem obrigação nenhuma de ser compatível com o que a gente quer. Ninguém tem obrigação. Mas você também não tem obrigação de ser compatível com ninguém. Você não tem obrigação de se recortar em 1000 pedaços para caber numa caixinha fechada de um relacionamento, de uma amizade, de uma família. É difícil? É difícil. Para quem pode, é bom uma ajuda profissional, terapia, mas a terapia não é o único meio de entender essas questões. Conversar com amizades, conversar com pessoas, ler sobre isso, escutar pessoas falando,
né? Eu falei do picolé de limão. Vai lá escutar a Déia Freitas lá no Não Inviabilize e escuta picolé de limão. Você vai ver como tem safadeza, maldade, ódio, como tem pessoas perversas nesse mundo que vão usar de incompatibilidades que serão apagadas para construir uma relação totalmente ali desnecessária, totalmente violenta, agressiva. Então, é isso, né, gente? Vamos pensar o que a gente nos faz manter numa relação. O que faz a gente negar coisas que nesse momento não são compatíveis. E, por fim, convidar vocês a pensar a seguinte coisa. Eu posso ser incompatível com uma pessoa numa rotina, eu posso ser incompatível com uma pessoa num gosto musical, num jeito de dormir, numa temperatura ambiental, eu posso ser incompatível com uma pessoa numa organização da minha casa, eu posso ser incompatível com essa pessoa em vários lugares e mesmo assim manter uma relação com essa pessoa. E manter a relação com essa pessoa pode ser inclusive mudar o modo de se relacionar. Se as questões estão sendo incompatíveis no campo afetivo-sexual, por que a gente não pode ter uma compatibilidade, de repente, num campo de amizade? Sem sexo, sem morar juntos? Por que, se não for daquele jeito único, exclusivo, passou dali, aquela pessoa não pode existir na nossa vida? Isso é muito monogâmico, isso é muito de um jeito fechado e baseado na lógica do utilitarismo e do descarte. Esse é um ponto, né? E também, uma coisa é ser incompatível com isso tudo que eu falei. Outra coisa é você não estar se dando bem com a pessoa porque a pessoa é transfóbica e você é trans. Porque a pessoa é racista e você não é branca. Porque a pessoa é classista e você é pobre. Por conta de a pessoa ser machista e misógina e você ser uma mulher, uma pessoa transfeminina. Ou uma pessoa transmasculina, né, também. E aí tem tudo isso, né? Tem incompatibilidades e tem incompatibilidades. Tem umas que são possíveis de pensar e tem outras que são, assim, quase um convite a um afastamento. A gente não pode querer ser compatível com quem quer nos matar também. Eu acho isso muito importante. A gente não pode tentar ser compatível com quem quer nos violar, violentar, nos agredir. Não precisa ter compatibilidade cristã, não. Não aqui, tá bom? Então, vamos pensar sobre isso. Vamos fazer mais perguntas sobre o que a gente tem na vida, o que nos mantém nas nossas relações e o que nos faz desejar um desejo, o que nos faz ficar em um certo espaço. Você acha que essas conversas aqui, você acha que esses raciocínios de hoje foram compatíveis com o que você estava buscando? E se não foram compatíveis, vamos conversar sobre isso? Você já parou para pensar? Então é isso, minha gente. Ficamos por aqui. Vejo vocês no próximo episódio. Não esqueçam de compartilhar esse episódio, todos aqueles que vocês acharam bonitinho. Compartilhem nos seus stories do Instagram, marca o meu perfil, andreone.medrado. Já aproveita também, né, para seguir o meu perfil. E se você quiser deixar o seu depoimento, se você quiser deixar um relato ou uma pergunta, você pode acessar o formulário que está no link aqui embaixo e você pode escrever a sua pergunta ali e eu vou deixar um espaço no formulário para você poder anexar também um áudio. Espero muito pela sua opinião, pelo seu depoimento e vamos juntos construir uma nova maneira de pensar na monogamia junto com todas as pessoas que estão aqui e ao redor de nós falando sobre descolonização das relações afetivas. Vejo vocês em breve. Até um próximo episódio.